Boa tarde, meus aluninhos. Vocês estão bem? Eu espero que sim, tá? Prof aqui com cara inchada, com olheira, mas isso é reflexo de quem acordou 5 horas da manhã do sábado e até agora não dormiu, tá? Mas tudo bem, né? Vocês já estão acostumados com essa rotina doida da professora de vocês. Então vamos para mais um ao vivo. Seguinte, ontem, dia 5, nós tivemos uma provinha aqui em Brasília, que foi do bombeiro. E aí nós tivemos aí um cargo, né, dentre vários, que foi para o enfermeiro. E aí tivemos algumas questões de SUS, tá? Então eu vou estar comentando agora essas questões de SUS, combinado? E aí a gente fala um pouquinho, foram várias questões, tá? Deixa eu só me desculpar, porque eu recebi muitas mensagens para comentar essa prova ontem. E aí tem aluninho que ele não entende, eu falo isso daqui tanto. Então, olha só, meus amores, ontem, domingo, né, que era o dia de eu estar assim, falar, ai, pelo menos um dia na semana eu não vou fazer nada. Tive uma prova aí, nós tivemos uma prova que foi do EBSERC em âmbito nacional. Então, são 3 provinhas, né, que é o nível médio e nível superior, e aí eu comentei um ao vivo. Depois eu fui para um plantão, aí lá no plantão uma bagaceira danada, e o meu horário de repouso eu não repousei, e eu fui responder 2 provinhas, tá? Que era essa da EBSERC, que era de nível superior, as 2 que eu não tinha respondido nenhuma. Só que como eu não gravei assim, eu tive que digitar, então aí demora pra caramba, eu só sei que eu terminei era quase 4 horas da manhã. E hoje de manhã eu fui ministrar a aula e eu saí, fui gravar, cheguei agora do online gravando. E daqui a pouco eu vou para minha aula no presencial. Então tem um aluninho que ele coloca lá, a professora responde, aí eu não respondo, aí ele fica, pô, me ignorou, pô, me deixa no vácuo, pô, fala alguma coisa. Então, meu cheirinho, tem que entender que não é só você que manda essa mensagem, né? Que eu não fico assim disponível 24 horas. Que é nessas horas assim que aí vai dar uma folguinha, que nem folga dá, né? Que eu acabei de chegar. Aí eu vi essa prova aqui. E aí eu fico assim com o maior pesar, né, de não comentar, mas é porque é uma loucura mesmo. Então tem aluninho que entende, agora tem aluninho que é bem compreensível. Então quando eu vejo umas mensagens lá pesadas assim pra mim, eu fico hiper mega chateada, porque eu falo, caramba, domingo, no plantão que eu deveria estar dormindo, eu tô aqui comentando e tem aluninho que é muito incompreensível. Então, só para esses aluninhos. Agora, claro que a grande maioria, né, quase 100% me entende, tá? Então, vê que realmente minha vida é muito louca. Mas tem umas mensagens que eu olho lá que dá vontade de mandar a pessoa ir dormir, né? Pra não falar essa coisa. Mas tudo bem, já fiz meu desabafo. Então, olha só, pessoa doida, né? Essa. É porque quando eu vejo as mensagens lá, eu volto morrer, dá vontade de bloquear, dá vontade de falar tudo. Porque eu falo, cara, a pessoa é muito incompreensível. Mas tudo bem, isso daí é a minoria. Vamos lá. Meus amores, é o seguinte, prova do bombeiro. Que prova foi essa, gente? O que é isso? Ah, deixa eu agradecer. Outra coisa, tem aluninho que manda mensagem pra mim e fala assim, professora, corrige aí a prova. Eu falo, meu cheiro, eu não fiz a prova. Tem que mandar a prova. Enquanto não mandar a prova, não tem como nem eu ver a prova, tá? Então, não adianta falar corrige aí a prova, que eu não vou corrigir porque eu não fiz a prova. Então, eu preciso agradecer a 2 aluninhas. Uma é a Joyce, tá? A minha aluninha doidinha, que me convidou ontem pra ir fazer uns esportes radicais. Enquanto ela tava fazendo a prova do bombeiro, eu fui. Para, Billy, não começa, meu filho. Billy adora chamar atenção. Felipe, ó o Billy, chamando atenção aqui, querendo aparecer no vídeo. A Joyce, minha aluna doidinha, e eu fui pra esse esporte, por isso que eu tô aqui, Joyce, toda dolorida, com as costas mó mas amei, Joyce, obrigada pelo convite. Olha só, uma é a Fabiana Sena. A Fabiana Sena me mandou essa prova, tá, do bombeiro, e eu falei, até o Alex que comentou que eu talvez nem iria responder, porque ele achou que eu fosse gravar hoje a tarde toda, mas eu cheguei agora.
E aí resolvi gravar, tá? Então, Fabiana, meu amor, muito obrigada. Mandou a provinha. E a outra foi a Joyce, essa minha aluninha, que também fez a prova. Então, muito obrigada também, tá? Tem que agradecer porque vocês... Eu só consigo mesmo responder com o envio das provas, tá bom? Então, vamos lá para a prova. Seguinte, prova pra gente grande, tá? Eu acho que foi uma prova que eles pegaram bem pesado, uma prova bem complexa, tá? As questões muito contextualizadas, não era uma prova direta, assim, idêntica ao que estava na lei, diferente das provas, né, que nós temos aí, as provas mais voltadas para a área da saúde, tá? Então eu achei que foi uma prova que pegou pesado a formulação das questões, mas assim, do modo geral, se o aluno tivesse estudado, tinha que ter estudado muito, ele ia ter como, né, estabelecer mais ou menos uma relação das questões e ver aquilo que era verdadeiro e o que era falso, tá? Mas não foi uma prova fácil, tá? Eu achei uma prova difícil para o aluninho que não estudou, talvez assim, né, com muita ênfase essa parte. Muitas questões, tá? Achei também um quantitativo bem extenso aí de questões. Começou na 61 e terminou na 70, contudo a 63 não é de SUS, tá? Então nós temos aí a 61, 62, a 64, 5, então nós tivemos aí 9 questões, né, relacionadas ao SUS, muitas questões, tá bom? Então vamos lá, meus amores, quem fez a provinha, pega a provinha, porque eu não tenho como digitar, tá? Não sei se já foi disponibilizado, também nem vi se gabarito já foi, se já saiu. Se alguém, deixa eu ver se alguém tá aqui. Gente, se alguém souber se o gabarito saiu, se puder me falar. A Anne tá aqui, Anne Rodrigues, olá. Porto Alegre presente, ô Doris, obrigada, meu amor. Anne da Bahia, que delícia! Um cheiro, professora linda, sou sua fã, Josineide. Aí nós temos a Débora, a Gabriela, a Karen Taília, você que me mandou, né? Muitas questões. Meu amor, tu falou pra responder e tu me mandou a prova, né, sua doidinha? Mas as outras meninas me enviaram, tá? Valeu, vou responder aqui, tá bom? Então, olha só, Karen, meu amor, você sabe se gabarito já saiu? Porque eu vou responder aqui, nem tem gabarito. Cheiro, a Andréa Ferreira tá aí, a Andréazinha tá em todas. Mariana, sim, o gabarito saiu. Já saiu sim, tá lá na page de Decan. Vixe Maria, alguém sabe colocar aí pra mim? Eu vou falar aqui, de repente vai estar errado, o povo vai cair me matando. Mas eu vou comentar aí, se alguém puder colocar o gabarito aí pra mim, pra eu ver. Não fiz não, Deia. Você não fez não, meu cheirinho? Desculpa, amor, é porque você falou comenta e eu pensei que tivesse feito. Mas vamos lá, vou comentar aqui, se alguém tiver como colocar o gabarito aí pra mim, pra gente ver se bate aqui com o meu gabarito, tá? Porque na verdade eu vi essa prova agora, nem sabia que já tinha saído, tá bom? Então olha só. Questão de prova difícil, tá? Mas vamos lá. A questão começa na 61, tá assim, conhecimentos específicos do cargo. Aí tem a questão 61. Aí a 61 fala assim: considerando a portaria 399, 22 de fevereiro de 2006, que divulgou o Pacto pela Saúde, analise as afirmativas a seguir, tá? Então, o pacto também não é uma política muito cobrada, tá? Quando a gente estuda o Pacto pela Saúde, a gente estuda as 3 pactuações distintas, que é o Pacto em Defesa da Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão, tá? Então, ele vai ter que falar alguma coisa sobre isso, ok? A 1 fala assim, né? Porque aqui tem assim, 1, 2, 3, 4. São 4 alternativas, tá? Para marcar se é verdadeiro ou se é falso. Aí a 1 fala assim: que é um conjunto de compromissos sanitários assumidos a partir da análise da situação da saúde da população brasileira, que ficou conhecido como Pacto pela Vida, tá? Corretíssima essa questão, tá bom? Então, o Pacto pela Vida, ele vai determinar essas prioridades, tá? O Pacto pela Vida, a gente trabalha com 6 prioridades, que é a saúde do idoso, câncer do colo do útero e da mama. Aí tem mortalidade infantil materna, as doenças endêmicas emergentes, que é dengue, raceníase, tuberculose, malária e influenza, a promoção da saúde e o fortalecimento da atenção básica, tá? Então, é um conjunto de compromissos sanitários a partir da análise da situação de saúde da população brasileira, que ficou reconhecido como Pacto pela Vida, correto? A segunda opção: uma das
prioridades do Pacto pela Vida é definir as responsabilidades sanitárias de cada instância gestora do SUS. Essa tá errada, por quê? Porque o Pacto em Defesa da Vida, ele estabeleceu essas 6 prioridades que eu falei. Quando a gente fala dessas responsabilidades sanitárias de cada instância gestora, é o Pacto de Gestão, tá? É a terceira pactuação. Pacto em Defesa da Vida, Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão, tá? Então essa 2 vai estar errada, porque ela estabelece, ela fala em cada instância gestora do SUS, então ela estabelece no Pacto de Gestão. A 3 fala assim, é revisado a cada 2 anos, tendo como base os princípios constitucionais do SUS, com ênfase nas necessidades de saúde da população. Não, a revisão dele é anual, tá? Anualmente. Então ele colocou aqui 2 anos, errada a questão, tá bom? E a última, que é a 4ª, fala assim, as prioridades dos componentes pelo Pacto pela Saúde são expressas em objetivos e metas a serem cumpridos no termo de compromisso de gestão. Corretíssimo, tá? Então, todas essas prioridades, nós temos algumas prioridades, algumas metas que precisam ser cumpridas, e isso ficou determinado nesse compromisso, que é um compromisso feito entre as 3 esferas de governo, que é União, Estados, DF e municípios se comprometendo a cumprir com isso, e nós chamamos isso termo de compromisso e gestão, tá? Então, olha só, as únicas alternativas, deixa eu só dar aqui, porque, cadê, onde é que eu coloquei agora? Tem tanta coisa aqui pra eu abrir, porque é imagem, né? E aí eu fico toda hora abrindo e fechando, tá? Então, aqui é assim, para você marcar, ele colocou assim, estão corretas afirmativas. A, 1, 2, 3 e 4. A B, 1 e 4. A C, 2 e 3. E a D, 2, 3 e 4, tá? Então, as únicas alternativas que estão corretas é a 1 e a 4. Então, fica sendo a minha opção B, tá bom? Se alguém já tiver o gabarito aí e tiver como ver, né, se realmente é isso, né, porque eu tô sem o gabarito, mas aqui pelo pacto seriam essas 2 questões, tá? Essas 2 opções, que é a 1 e a 4. Então é a B, tá? 61B. Combinado? Pronto, já foi a 61. A 62, ele fala assim, sobre a Política Nacional de Promoção à Saúde, que foi aprovada em 2006 e redefinida pela portaria A2446, que foi de 2014, é incorreto, tá? Aí ele fala assim, é um dos assuntos abordados no Pacto pela Vida 2006, que é a A. A B, visa deter o desenvolvimento das doenças crônicas no Brasil. A C, é uma política de ações desenvolvidas exclusivamente pelo Ministério da Saúde. E a D, estimula a promoção da saúde como parte da integralidade do cuidado na rede de atenção à saúde, que são as RAS, né? Rede de atenção à saúde. Então, olha só, meus cheirinhos. Primeiro, a gente está falando de uma política nacional de promoção da saúde. Essa política é o que estabelece essas necessidades, que são essas necessidades básicas, né? Que vão proporcionar com que a gente não desenvolva a doença, tá? Nós tivemos essa retificação dessa portaria, que foi em 2014, que foi pela 2446, e aí ele pede a incorreto, que não consta nessa Política Nacional de Promoção da Saúde, tá bom? Então, assim, mesmo que o aluno não tenha estudado essa política aqui na íntegra, eu acho que dá para você bater o olho e identificar o que tá errado aqui, tá? Então, a primeira, ele fala que um dos assuntos abordados no Pacto pela Vida. Então, corretíssimo. Por quê? Porque no Pacto pela Vida, a gente trabalha com uma das 6 prioridades, a promoção da saúde, tá? Foram aquelas que eu falei, né? Idoso, mortalidade infantil e materna, mortalidade infantil e materna, câncer do colo do útero, doenças endêmicas e emergentes, promoção da saúde. Promoção da saúde é a 5ª, tá? Então, foi estabelecido no Pacto pela Saúde como sendo a 5ª prioridade, tá? Então, promoção da saúde, a gente fala alimentação, combate ao tabagismo, atividades físicas, tá? Então, essa A tá corretíssima porque foi abordado no Pacto pela Vida em 2006. A B, visa deter o desenvolvimento das doenças crônicas no Brasil. Sim, por quê? Porque quando a gente trabalha com essas ações de promoção, a gente evita o agravo, né, e que essas doenças sejam estabelecidas, principalmente quando a gente fala de diabetes e quando a gente fala de hipertensão, tá bom? Então, essa política aqui de promoção da saúde visa, sim, estabelecer
o desenvolvimento, né, dessas doenças crônicas, combinado? A C, tá assim, é uma política de ações desenvolvidas exclusivamente pelo Ministério da Saúde, acabou com a questão, tá? Quando a gente pega essa daqui, deixa eu ver aqui, só colocar aqui, aqui, tá? Quando a gente pega, deixa eu aumentar aqui, 62, tá? Quando a gente pega essa Política Nacional de Promoção à Saúde, lá tem vários artigos, tá? A gente também trabalha com os artigos. Se eu não me engano, ou é o artigo 11 ou é o artigo 13. Agora acho que eu não vou ter ele de cabeça. Mas eu acho que é o artigo 11. Eu tenho quase certeza, mas eu não vou abrir aqui a política não, senão vai demorar muito, tá? Mas quando a gente pega essa política, se você for lá no artigo 11, acho que é o 11, porque o 13 vem... É o 11 sim, porque o 11, ele fala das responsabilidades de todas as esferas de governo. Ele fala União, Estados, DF e municípios, tá? E depois ele vai especificando. Aí o 12 vem só para a União, o 13 vem só para os estados, tá bom? É parecido com o que a gente fala dentro do 80-80, tá? Então, nessa política aqui, ele diz que essa responsabilidade ele vai ser compartilhada entre todas as esferas. Então, quando ele colocou aqui exclusivamente pelo Ministério da Saúde, acabou com a questão, tá? Porque todas as esferas vão ser responsáveis por essa política, tá bom? E a última, estimular a promoção da saúde como parte da integralidade do cuidado na rede de atenção à saúde. Corretíssimo. Nós temos as RAS, né, que é RAS, que é a sigla, que a gente coloca falando sobre essas redes de atenção à saúde. E redes de atenção à saúde são redes de complexidade crescente, né? Que é aquilo que a gente estabelece como atendimento primário, secundário e terciário dentro do sistema, tá? Então, visa proporcionar essa integralidade, e essa integralidade nós sempre vamos dar ênfase às ações de promoção, tá bom? Então, a D também estaria corretíssima. Então, a 62 seria a C, tá? Porque ele pediu a incorreta, tá bom? Então, é assim. Vamos lá, adoro seus comentários, Gaio, obrigada. A Aline, Aline, obrigado. Então, você colocou aí a 62B... Incorreto, vixe Maria, não, tá errado. Olha, eu já tô questionando aqui o gabarito. Deixa eu... o gabarito foi D. De qual? D, 2, 3 e 4? De cada instância gestora do SUS. Peraí, vamos lá. Tá tudo diferente meu aqui. Eu acho, Reginaldo, esse D você falou que foi da primeira? Ó... 62, gabarito B, olha só. Se foi D da primeira, que é a 61, significa que ele considerou a 2 como correta, tá? A 2, ele fala do Pacto pela Vida. E o Pacto pela Vida estabelece as 6 prioridades. Quem fala das instâncias gestoras é o Pacto de Gestão, tá bom? Então, se foi isso mesmo, essa D, considerando, porque ele colocou a 3, não, 2, 3 e 4 apenas, correto? Não, pelo amor de Deus, não pode ser isso aqui nunca. Cadê? Gabarito foi D, Aline Leão. A D de qual, meu amor? Coloca pra mim assim, tipo 61. A 62, ok. A 61 tá colocando aqui D. Então, assinale a afirmativa a seguir. Então, estão afirmativas corretas. Ele colocou a 2, a 3 e a 4. Não, de jeito nenhum. Mas é nunca. 2, não, é erradíssimo. Ou, se colocaram aí, se a resposta da 61 foi a D, igual eu tô vendo aqui, sem possibilidades nenhuma, tá? Essa daqui não tem a menor possibilidade de ser a D. Eu vi aqui D... 61D, não, Aline Leão, olha só, vamos lá, já vai caber recurso, tá? Então, já vou especificar aí por quê. Seguinte, deixa eu ver se tem uma base aqui pra eu dar pra vocês. Olha só, se vocês fizerem a provinha, tá? Se eu colocar D como verdadeira, significa que a 2, a 3 e a 4 estão corretas, tá? A 2, ele fala que uma das prioridades do Pacto pela Vida é definir as responsabilidades sanitárias de cada instância. Como é que eu vou justificar isso daqui? Eu vou pegar 6 prioridades que são estabelecidas lá no Pacto pela Vida, tá bom? Então, você vai lá no Pacto, aí bem no iniciozinho ele fala assim, Pacto pela Vida. Aí, as 6 prioridades são essas, tá? Pode escrever que tá lá. Saúde do idoso,
câncer do colo do útero e da mama, mortalidade infantil e materna. Aí depois vem as doenças endêmicas e emergentes, que é dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza. Depois é promoção da saúde. A promoção da saúde ela é feita de que forma? Atividade física, alimentação e combate ao tabagismo. E a última é fortalecimento da atenção básica, que o fortalecimento da atenção básica é através do PSF, tá? Então, a 2 não poderia estar de forma alguma correta, porque não foram estabelecidas essas prioridades, foram só estabelecidas as 6. E quando ele fala lá no final, responsabilidade sanitária de cada instância gestora do SUS, essas responsabilidades elas foram definidas no pacto de gestão. Deixa eu ver até se tem aqui, para eu justificar, que aí muita gente pode estar fazendo, tá? Então, olha só, vai pegar o Pacto pela Vida. É aqui, ó. No Pacto pela Vida, ele está assim. O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários expressos em objetivos de processo e resultados derivados da análise da situação de saúde do país e das prioridades definidas. Aí ele fala que as prioridades do Pacto de Gestão, tá aqui, ó, do Pacto de Gestão e não o Pacto em Defesa da Vida, é definir as responsabilidades de cada instância gestora do SUS. Pronto, tá aqui, tá? Tô lendo aqui no pacto, ok? Outra coisa, aqui ele colocou, cadê? Aqui também tá gritante que tá errado, jamais. Ele colocou assim, que será revisada a cada 2 anos, tá? Como base os princípios constitucionais. Errado, eu tô com um pacto aqui. Você vai lá no inciso 3, tá? Essa que eu falei é o inciso 2. Você vai lá no inciso 3, está escrito assim. Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumem o compromisso público na construção do Pacto pela Saúde 2006, que será anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS, tá? Então, meus cheiros, ó, esqueçam, tá? Questão totalmente errada, pode entrar com recurso, que cabe recurso, tá? Se for essa D mesmo, como eu não tô vendo o gabarito, mas os aluninhos estão me falando aqui, tá? 61D, erradíssimo. Pode entrar. A resposta correta tem que ser a B, a 1 e a 4 apenas, ok? Pronto, já dei minhas dicas. Como é que eu faço isso, André? Entro lá no pacto, na portaria 399, e você vai encontrar isso que eu tô falando, tá bom? Que eu tô comentando. Então, 61, jamais. Sobre a política, aí a 62 colocou D, né? Estimula a promoção da saúde como parte da integralidade do cuidado. Cadê? É uma política de ações desenvolvidas exclusivamente... Não, gente, vocês estão vendo esse gabarito certo? Tá lá enfermeiro, porque não tá batendo nada. Não tem nem o que questionar aqui com essa 62 também, tá? Nós estamos falando de uma política nacional de promoção da saúde. Se é uma política nacional, eu não posso dar exclusivamente ao Ministério da Saúde as responsabilidades. Então, não tem nem que questionar. Também vai fazer o seguinte, vai entrar na portaria, a 2446, vai lá no artigo 11, tá? E vai lá ver as responsabilidades. No artigo 11 fala das responsabilidades de todo mundo. União, estados, DF e municípios, tá bom? Então, essa daqui também não tem nem o questionar. Por quê? Porque na Política Nacional de Promoção, a gente fala, né, de promoção no Pacto pela Vida, fala das doenças crônicas, tá? Que são essas doenças de maior prevalência, e estimula a promoção da saúde como parte da integralidade. Não tem condições de forma alguma de se ater, tá bom? Por quê? Porque não é uma política, ele colocou, estimula a promoção da saúde. Olha que coisa incoerente. Ele tá pedindo a incorreta, não é? Como é que ele vai falar de uma política nacional de promoção se ele tá falando que a correta que a incorreta é estimular a promoção da saúde como parte da integralidade do cuidado? Sem lógica. Ou o gabarito aí tá vendo diferente, tá? Ou tá totalmente errado. E aí não é possível que um certame vai fazer tantas questões assim, tá bom? Então, a 62, com toda certeza, a errada que ele pediu, a incorreta, é a C. Porque essa política, ela não é exclusiva do Ministério da Saúde, tá? Essa política é uma política nacional. Se é nacional, são todas as esferas, tá bom? Então, 62 já respondi, é a C. Vamos lá. A 63, meus amores, alguém me perguntou aí, essa questão não é minha, tá bom?
Então, essa questão fala assim: licitação pode ser definida como um conjunto de procedimentos adotados pela administração pública para aquisição de bens e serviços. Em algumas situações, a legislação permite que a licitação seja dispensada. Nesse caso, o processo de compra é conhecido como pregão, convite, compra direta, tomada de preço, não tem a menor ideia, tá? Isso daqui não é SUS, tá? Isso daí acho que é a parte administrativa, né? Então, isso daqui tem que ver com o professor que ministra essa aula, tá? 63 não é SUS, ok? Então, fecho aqui. 61B de bola e 62C de casa, tá? Se for esse gabarito que vocês colocarem aí pra mim, recurso nas duas, com toda a convicção, pode entrar na lei, tá bom? Vamos mais, deixa eu agora procurar aqui, porque são tantas imagens. Não, aqui é 70, agora 67 não, 64. 64. Essa 64, deixa eu só fechar aqui, minimizar. Desculpa tá demorando, mas é porque eu tenho que abrir várias janelinhas, tá? A 64 fala assim: os serviços de saúde podem ser organizados em baixa, média e alta complexidade. E dentro do modelo apresentado correspondem, respectivamente, aos níveis de atenção primário, secundário e terciário. Os principais elementos que são considerados para a organização dos serviços em níveis de complexidade são, exceto. Aí ele colocou perfil de morbidade, capacitação de pessoal, abrangência populacional e tecnologia material disponível. Então, como que isso é feito? Na hora que a gente faz esses atendimentos que a gente chama, né, essas ações a serem prestadas em níveis de complexidade crescente, a gente começa com a menor complexidade até a maior complexidade. A tecnologia material disponível, que nós temos aí, observando aquela tecnologia mais básica, exemplo, se eu tenho lá na minha atenção mais básica um raio-x, né, um ecodoppler, alguma coisa assim que não seja tão complexo, a gente chama essas tecnologias material disponível, que é aquilo que a gente tem de menor complexidade. Não é aquilo de maior complexidade não, tá bom? Depois a gente fala de uma capacitação de pessoal. Por que capacitação de pessoal? Porque eu preciso capacitar esse meu profissional. No SUS, quando a gente fala essa tecnologia de material disponível, nós chamamos, tanto na Constituição como na 8080, nós falamos da ênfase às novas tecnologias. A gente fala muito de... Como é que é o termo? Agora eu esqueci. Mas é dando ênfase à parte de educação, né? Educação continuada, que a gente fala de formar esses profissionais, e também de aplicar novas tecnologias, tá? Então, isso tem a base legal tanto na Constituição como no 8080, tá? Incrementar em sua área de atuação desenvolvimento científico e tecnológico. Pronto, lembrei, tá? Então, isso daqui seria tecnologia material disponível, que é o que nós chamamos que estaria correto. A segunda que está correta é capacitação de pessoal. Por quê? Porque essas pessoas, esses profissionais precisam ser capacitados, né? Para cumprirem com aquilo que são estabelecidos. Então, é o que nós chamamos de educação permanente continuada, que é a formação, seja de nível médio, seja de nível superior, tá? Desses profissionais. E por último, a gente fala esse perfil de morbidade, que são as doenças de maior prevalência, tá? Aquilo que pode proporcionar algum dano a essa pessoa, tá bom? Então, o que seria exceto aqui seria a abrangência populacional, que é a D, tá? A abrangência populacional a gente não considera aí como esses fatores primário, secundário e terciário, tá bom? E aí, meus amores, vamos lá, deixa eu só colocar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala, aqui, né, os níveis, aí nós temos os 3 elementos: tecnologia material disponível, que são as máquinas e equipamentos de diagnóstico terapêutico, né, que no SUS a gente fala incrementar em sua área de atuação desenvolvimento científico e tecnológico, a capacitação de pessoal, que são os cursos de formação aqui da graduação, tá? E por último, o perfil de morbidade, que é o que estabelece as doenças mais frequentes nessa população, tá? Então, o que estaria errado seria C, que seria essa abrangência populacional, tá? Então, a 64, a errada aqui fica a C. E aí, eu não sei, porque o gabarito aí tá todo contrário ao meu, aí lascou.
Tá bom? Mas essa C, tá? Essa abrangência populacional a gente não considera como esses níveis de complexidade, não. Vamos para 65. A 65 fala assim: considerando o modelo apresentado, é correto afirmar que os níveis de atenção com maior capacidade de resolução dos problemas de saúde da população correspondem. Isso daqui, meus cheirinhos, eu falo direto, tá? Então, por quê? Porque a gente fala que o maior dinheiro a ser dispensado pela esfera federal é direcionado aos municípios. E os municípios nós trabalhamos com atenção básica, tá? Tem algumas pesquisas que eles falam que nós iríamos conseguir resolver os problemas na atenção primária entre 85% a 90%, tá? Para vocês verem o nível que é tão alto, que se realmente nós trabalhássemos dando ênfase à atenção primária, nós iríamos conseguir resolver ali, tá? Os nossos problemas na área da saúde. Então, considerando esse modelo, né, que foi ressaltado, que esses níveis de complexidade crescente, a maior capacidade de resolução dos problemas de saúde seria no nível primário, tá? A opção tem assim: A, nível primário, B, nível terciário, C, nível secundário e a D, aos níveis secundário e terciário. Então, a resposta da 65 seria o nível primário, tá? Que é a A, certo? Vamos mais, deixa eu ver aqui se tá rolando. 61, cadê? Ah, essas daí foram aquelas que deram errado, né? 61 e 62. Peraí. Mas agora é isso? Ah, agora eu fechei. Agora acho que não vou conseguir mais voltar, não. Fechei. Mas enfim, tô respondendo aí porque agora eu vi o gabarito aqui, 62B. Aí eu não sei se é o mesmo que tinha falado, tá? Mas vamos mais. Eu fiquei aqui na 64. Ai, gente, esses trem aqui de abrir um saco. Tá, então a 64 já falei que é a C e a 65 fica a A porque é o nível primário, tá? Vamos agora para 66. A 66, ele fala da modalidade de gestão dos recursos criados por lei com a finalidade de ser receptora única de todos os recursos destinados à saúde no Brasil em cada esfera de governo. Denomina-se como Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Secretaria de Finanças de Saúde, Comissão Intergestores Tripartite. Deixa eu ver aqui. 64C, pelo menos uma bateu aí, né? 64C, graças a Deus. 65A também bateu, ainda bem, né? E vamos lá para 66. Meus cheiros, olha só. Primeiro ele fala de modalidade de gestão de recursos. Quando você fala de dinheiro, tá? Você fala do financiamento. Esse financiamento a gente encontra lá no 8080, tá? A partir do artigo 33, a gente vai falar do financiamento. Por isso que ele fala criado por lei, porque é dentro do 8080, tá bom? E ele fala com a finalidade receptora única de receber todos os recursos. Então, onde que esses recursos vão ser direcionados? Todos esses recursos dentro dos fundos de saúde, tá bom? Esses fundos foram estabelecidos dentro do 8080. Então, ele fala que esse dinheiro, todo esse recurso vai ser colocado em contas especiais. E essas contas especiais são definidas como os fundos de saúde, tá? Então, nós temos o Fundo Nacional, o Fundo Estadual e o Fundo Municipal. Aí, esse dinheiro vai para todos esses recursos, né? Toda a parte financeira vão para esses fundos, tanto que os nossos repasses são fundo a fundo, regular e automático, tá? Então, sai de um fundo e vai direto para outro fundo. Então, a 66, que ele fala, essa única receptadora para receber esse dinheiro, são os fundos de saúde, tá? Aí a A tem falando de fundo de saúde, então a 66 é A. Só falta o gabarito, não sei isso, né? Será que já tem aqui? 66. Ai, que bom, ó, 66A. Aline, obrigado, meu cheirinho. Ó, a Aline tá aí maravilhosa, postando aí as respostas. Certíssimo aí, pelo menos, né? Então, 66A, fundo de saúde, a garantia legal é na 8080, tá? Ok, então 66 já foi. Vamos para 67. Deixa eu abrir aqui. Nossa, 61 já foi. 67, essa é 68. A próxima. Ué,
Cadê a 67? 64, 65, 66. Ué, será que eu não tenho a 67? 68. Vixe Maria. Será que minha aluninha não me mandou a 67? Deixa eu ver aqui de novo. Ah, não, tem sim, tá aqui, tá? 67 fala assim: pode-se compreender o sistema de saúde com base em distintas lógicas organizacionais. O modelo de organização dos serviços de saúde apresentados na figura representa um modelo que foi utilizado na estruturação do SUS. Na estruturação do SUS. O princípio da descentralização política administrativa foi concebido baseado neste modelo, e enfatiza. Então, olha só, se ele falou princípio, é princípio do SUS. Onde que eu acho esse princípio do SUS? Na 8080, no artigo 7º, tá? Se ele falou descentralização política administrativa, é meu inciso 9º, tá? Então, meu inciso 9º, ele vem falando de uma descentralização política administrativa. Aí tem o A e o B. O A fala assim, que nós vamos direcionar essas ações para os municípios. E o B fala que esse direcionamento vai ter que ser através das ações de regionalização e hierarquização, tá? Então, isso está no artigo 7º, no inciso 9º, você encontra descentralização política administrativa, dando ênfase aos municípios de forma regionalizada e hierarquizada, tá bom? Então, agora fica fácil aqui as opções. Ele fala que é o acesso universal às ações e os serviços de saúde, nada a ver que isso é atendimento para todos. A B, ele fala hierarquização e regionalização da rede de serviços de saúde, certíssimo, tá? Então fica sendo a B. A C fala da igualdade da assistência à saúde sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie, não, isso é o conceito de igualdade. E a D fala da integralidade da assistência às ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, tá? Então, fica sendo a B de bola, porque é ele que estabelece esse princípio da descentralização. Deixa eu ver se está aqui. A Aline colocou 67B, isso mesmo, 67B, que bom! Então, só as primeirinhas aí que vão caber recurso, tá? Cabe recurso mesmo. Então, 67B de bola. Vamos para 68. Não, isso aqui é 70. Deixa eu fechar essa daqui logo, senão fica muito bagunçado. 68. Processo instituído no âmbito do SUS, onde em consonância com o processo de planejamento, são definidas e qualificadas as ações de saúde para a população residente em cada território, bem como efetuados os pactos intergestores para a garantia de acesso da população à saúde. Então, o que se refere isso? Quando ele fala desse planejamento direcionado dessas regiões e que isso seria pactuado entre os gestores, tá? Uma pactuação feita entre os gestores. Isso nós chamamos de PPI, que é a nossa Programação Pactuada Integrada, tá? Então, aqui ele colocou na A, Pacto pela Saúde, de jeito nenhum. B, Programação Local de Saúde, nada a ver. C, Programação Pactuada Integrada de Vigilância em Saúde, não é, tá? Isso aqui não é PPI. E a D, sim, que é a nossa PPI, Programação Pactuada Integrada da Assistência à Saúde, tá? Então, a 68 fica sendo a D de dado. Deixa eu ver. 68... Ah, colocou 68D, certinho, tá? Nossa PPI. 69, vamos lá. Em relação à participação dos serviços privados de assistência à saúde, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, tá? Essa daqui tranquilinha, tá, meu cheirinho? Essa daqui foi a mais tranquila que eu achei que ia dar 80-80, começando lá no artigo 20, falando sobre a iniciativa privada, tá? Então, ela fala assim: é vedada a participação direta ou indireta de empresas estrangeiras na assistência à saúde? Errado, tá? Porque, segundo a 80-80, André, mas ele não colocou aqui 80-80. Na Constituição, fala que é vedado, tá? Só que a gente não segue o texto constitucional, a gente segue o que se aplica hoje. Para ele colocar é vedado e tá correto, ele tem que colocar a Constituição Federal, tá? Mas o que se aplica hoje
é o que se segue a lei. E a lei diz que é permitido. Então, no artigo 23 tem escrito, é permitido. Então, essa questão tá errada, porque ele colocou que é vedado e hoje é permitido, tá? A outra, as instituições privadas podem prestar assistência à saúde no âmbito do SUS? Podem, tá? Ele diz lá, a saúde é livre à iniciativa privada. Correto, vamos mais. Através do instrumento de contratos ou convênios? Correto, tá? Para ser feito, essa participação da iniciativa privada vai ser através de contratos ou convênios, certinho. Mediante interesse do gestor municipal ou estadual, a fim de melhorar a prestação de serviços de saúde à população, mesmo havendo a disponibilidade suficiente dos serviços. Foi aí que pegou, tá? Porque, olha só, eu só posso recorrer à iniciativa privada quando as minhas disponibilidades forem insuficientes. Gente, como eu falo isso em sala, tá? Se é suficiente, igual ele coloca aqui, para que eu vou recorrer? Ele fala assim, mesmo havendo disponibilidade suficiente, não pode, tá? Tem que ser insuficiente. Então, essa daí é a 24. A primeira foi a 23 e essa agora, que fala que é suficiente, que tá errado, é insuficiente, é o artigo 24, tá bom? Vamos para as outras. Os serviços privados que prestam assistência à saúde no âmbito do SUS devem submeter-se às normas técnicas e administrativas do SUS. Questão corretíssima. Artigo 26, parágrafo 2º, você encontra exatamente isso, tá? Que eles devem seguir, sim, todas essas normas técnicas e administrativas e seguir os princípios e as diretrizes do SUS, tá bom? Então, essa daqui tá correta. E a última, as entidades sem fins lucrativos e as filantrópicas têm preferência de participar do SUS de maneira complementar, tá? Então, o artigo 25, ele fala que essa participação da iniciativa privada, ela vai poder acontecer sim, e nós sempre vamos dar ênfase a essas sem fins lucrativos, tá? Que são essas filantrópicas, esses hospitais universitários, tantas casas de misericórdia, tá bom? Então, no artigo 25, ele diz que as entidades sem fins lucrativos e filantrópica vão ter preferência dessa participação. Então, a 69 eu fiquei com 2 falsas e 2 corretas. Então, 2 falsas, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro é a C. 69 é a C. Ah, 60. Aí, ó, Aline, obrigado, meu amor. Você colocou aí pra mim todo o gabarito. Valeu, sua linda. 69C, tá? Então, certinho, justificado. E para terminar, nossa 70 fala assim: com o objetivo prioritário de garantir o acesso a toda a população e uma atenção à saúde de qualidade, o Ministério da Saúde publicou em 2011 a portaria interministerial A2087, tá? Que instituiu o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, que teve como objetivo. Lembrando que esse programa, meus cheirinhos, não é o programa que nós já temos, que é o Programa Saúde da Família, o PSF, foi Estratégia Saúde da Família, tá? Esse foi um outro programa, tá? Determinado aí pelo Ministério da Saúde para regiões de difícil acesso, para mandar esses profissionais, médicos, enfermeiros e dentistas, tá? Ele dá ênfase nesses 3 profissionais para esses locais mais distantes, tá? Tanto que nesse programa, havendo necessidade, as passagens vão ser custeadas, a hospedagem, tá? Se for necessário. Também tem que ser pago o local onde essa pessoa fica, tá? Vai alugar, sei lá, uma casa, algum local para essa pessoa ficar, esse profissional. Precisa ser feito um contrato, esse contrato de 2 anos, ele é feito dando a possibilidade desse profissional aqui, ele estudar, né, ter a parte de educação continuada pelas universidades, tá? Então é um programa distinto, né? Aquele programa que nós temos do PSF não, tá bom? Então, vamos para as opções. A. Aumentar o número de profissionais médicos, dentistas e enfermeiros para trabalharem em serviços de atenção básica e na estratégia saúde da família em todos os municípios brasileiros,
Parece verdadeiro, meus cheirinhos, mas não é, tá? Porque se eu for dar ênfase só a aumentar esse quantitativo de profissionais para trabalhar no PSF, é o programa que eu já tenho, tá? A Estratégia Saúde da Família, que a gente já trabalha com essa atenção, tá? Esse programa aqui é um programa muito mais complexo, porque é para atingir aqueles municípios, aqueles locais de difícil acesso, que ninguém quer ir e que não tem essa assistência à saúde, tá? Então, eu não posso considerar A como verdadeira. B, aumentar o número de profissionais médicos no atendimento a todos os usuários da atenção. Não, porque a gente não trabalha só especificando o profissional médico, tá? A gente trabalha com esses 3 profissionais, o médico, o enfermeiro e o odontólogo, né, o dentista. A C, aumentar o número de agentes comunitários de saúde para maior cobertura populacional dos serviços de atenção básica na estratégia de saúde da família, através da melhoria da remuneração e das condições de trabalho, também não. Esse programa não trabalha com esse profissional do agente comunitário de saúde, que é de nível fundamental, tá? E a D, que é a nossa questão correta, nossa opção correta, ele fala assim: interiorização dos profissionais médicos, dentistas e enfermeiros, corretíssimo, tá? Os 3 profissionais que estão nessa política, para trabalhar em serviços de atenção básica, sim, e estratégia saúde da família, né? Que nós não falamos mais PSF, hoje é estratégia saúde da família. Nos municípios considerados área de difícil acesso, tá? Isso daqui é uma das obrigatoriedades desse programa. E provimento ou de populações de maior vulnerabilidade, tá? Pronto, é essa a D. 70 é a D. Deixa eu ver se tá aqui, se a Alininha colocou pra mim. Aline, 70D, muito bom, ótimo. Então ficou isso, tá? A 70D. Então, olha só, meus amores, deixa eu ver aqui meus comentários. Vamos começar aqui. Então, eu acredito assim, vixe, tem muito comentário. Então, eu acredito que o que tem aí ficado, né, divergente do gabarito, seja a questão A, a questão 61 e a 62, tá? Mas aí, pela minha explicação, dá pra você ir na base, tá? E você verificar onde que você pode entrar aí argumentando isso. Sempre falo isso, meus amores. Não faço recurso, não tenho tempo nem para respirar direito, tá? Mas pelo fato de eu comentar aqui, já fica fácil de você formular o recurso, tá? É só pegar a lei e colocar embasado na lei. Ah, tal artigo, tal parágrafo, ainda mais que lei. Lei ainda é melhor, porque você tem essa fundamentação legal. Então, você tem que ter uma literatura, né? Uma bibliografia. Quando você trabalha com a lei, não tem como ir contra a lei, tá? Então, se lá tá escrito isso, se lá tá escrito que é anual e aqui colocou que a cada, sei lá, a gente colocou 2 anos, né? Então, pronto, já acabei com essa questão, tá? Então, é só ir lá na lei, dar uma lidinha e argumentar, tá? Então, a 61 e a 62 cabem recurso, tá bom? Então, vamos lá. Débora, Karen, muitas questões, cheiro, sim, o gabarito saiu, já sei, tá? Não fiz. Qual questão, Aline? O gabarito foi a letra D. Nananã. Linda, obrigado. A Karina tá aqui, oi. A Aline, vixe Maria. Aline, não. Professora, ajuda a gente nos recursos, por favor. Pois é, Bárbara, eu já ajudei, tá? Eu ajudo nesse sentido. Quando eu explico aqui, direciono, tá? Aqui na lei consta isso que tá escrito. É só você ir lá na lei e falar, tá? Que aquilo que tá aí na prova tá divergindo daquilo que tá escrito na lei. Então, é só pegar essa argumentação e jogar lá. Então, não é complicado, não. Agora, aquelas palavras bonitas lá de recurso, tu joga aí no Google, aparece milhões, né, de exemplos de recursos para serem feitos. E aí, você só justifica com isso que eu expliquei aqui, tá bom? Agora, realmente, formular não tem como. Eu tô aqui, ó, são 16h08. Daqui a pouco, 6 horas, já saio pra minha aulinha aqui no presencial pro Hemocentro, e a pessoa tá sem dormir aqui 48 horas, tá bom? Então, é assim, formular não consigo, mas eu sempre direciono pra vocês, tá? Ajuda a fazer recurso aí, ó, a Aline, a Bárbara, Alencar, o Reginaldo, isso, já ajudei. Mais tarde no YouTube, olha já aqui de novo, Alex, né, tá aí, tá, baixou com os comentários. Aline, Leão, obrigado, meu amor, tá, por você ter colocado aí as respostas, tá, os gabaritos. E aí a Raíssa colocou assim, gabarito todo errado, banca ridícula.
Ô, meus amores, isso daí é IADS, é IDECAN, é AOSP, é IBFC, é desse jeito, tá? Vão se acostumando. Hemocentro lá vem, tá? Também. Então, é desse jeito. Infelizmente, são provas que cabem muitos recursos, tá bom? Mas graças a Deus, pelo menos só tiveram duas. Quando eu comecei a falar e que eu vi que já estava divergindo, eu fiquei com medo de terem mais questões, tá? As outras não, tão bonitinhas. Mas essas duas primeiras cabem sim, tá bom? A Naline, Daraná, confere seu gabarito, parará, perfil... Ixi, Alex, seu perfil foi denunciado. Agora, tranquilidade. Não sei o que é isso. Não, obrigado, prof, eu que agradeço, minha linda. Alex, já está disponível no site Decan. Aí, ó, a Aline falou, Alex, já tá a provinha lá, tá? As provas aplicadas. Ô, meu pai, se eu soubesse que tava lá, eu já tinha pego aqui, porque era a maior dificuldade aqui, mas tá bom, tá valendo. Vou pegar lá para disponibilizar. Professora Andréia, em relação à questão 64, como a abrangência populacional não é considerada na organização das competências, não se coloca um hospital de média complexidade em um município, vixe Maria, vamos lá, um município com população pequena, não é verdade? Teria como explicar melhor, por favor? Ô, meu anjo, raiz é o seguinte, não é assim o que a gente entende, né? A nossa interpretação. A gente tem que considerar o que a política considera, tá? Então, quando a política, quer ver? Deixa eu colocar, eu não entendi muito o que você colocou aí, não. Mas, enfim, vou colocar aqui, ó. Quando a gente fala sobre o que ele perguntou na questão, tá? Ele perguntou sobre os níveis, tá? Esses níveis de atenção. O que ele considera como níveis de atenção? O que ele chama de níveis primários, secundários e terciários, tá bom? Então, quando a gente faz essa organização em relação a esses níveis, a política já estabelece esses 3 níveis, tá? E aí ele fala aqui, ó, para serem organizados os níveis de atenção, eles devem levar em conta pelo menos 3 elementos. E ele cita esses 3 elementos, tá? Então, esses 3 elementos já estão estabelecidos, tá? Não é que a gente imagina, não. E aí ele cita tecnologia material disponível, capacitação de pessoal e perfil de morbidade da população alvo do sistema, tá? São esses 3 estabelecidos quando a gente chama desses níveis de complexidade crescente, tá bom? Agora você falou aí, a abrangência populacional não é considerada na organização das complexidades. Esse é o problema, é porque você observou esses níveis de complexidade. Nós temos de níveis de complexidade que a gente fala em relação aos serviços que serão prestados, tá? E aqui, pelo enunciado, ele não falou dos serviços que seriam prestados, tá? Ele falou desses níveis de complexidade em relação ao que a gente considera sobre a política, e sobre a política ele não considera isso não, tá? Ele só considera esses 3 mesmo, tá bom? Aí ela falou, nas complexidades não se coloca um hospital de média complexidade em um município com população pequena, não é verdade? Na verdade, quando a gente fala de hospital nos municípios, é só quando o município ele tem a capacidade de assumir a responsabilidade que é do Estado. Mas isso, pela política, pela regulamentação legal, não é de responsabilidade do município, tá? O município é responsável pela atenção básica, que é o atendimento primário. O Estado, que é pela média e alta complexidade, tá? Então, a gente tem que seguir o que é determinado na lei. Agora, aqueles municípios que vão, né, ter essa modalidade, que é permitido por lei ter essa modalidade, é outra coisa, tá? Mas quando a gente tem na nossa cabecinha o processo de descentralização, é dando atenção básica para o município e deixando o Estado com média e alta complexidade, tá? Então, por isso que a gente fala atendimento primário, secundário e terciário. Secundário e terciário fica para o Estado, tá bom? Mas é só você observar essa política, que é a política que fala desses níveis de atenção à saúde. Na hora que você pega essa política, ele já te dá esses 3 possibilidades. Tecnologia material, capacitação de pessoal e perfil de morbidade, tá bom, meu amorzinho? Vamos mais, estou procurando aqui a Aline, professora, no final, qual questão pode retratar com recurso? Lília, meu amor, se eu não me engano, é a 61 e a 62, tá? Na verdade, eu fechei aqui, mas não, a 61 eu tenho certeza absoluta, tá? Porque assim, tá fechada a questão. Mas eu lembro que falava do pacto, e no segundo, eu acho que ele colocou como verdadeiro a 2, a 3 e a 4, né, que acho que era para você marcar a opção correta. Aí eu falei que a 2 não pode ser,
porque ele fala que isso está justificado no Pacto em Defesa da Vida, e isso é no Pacto de Gestão. A 3, acho que ele falava de uma revisão, acho que era, não sei se eram 2 anos, e é anual, tá, essa revisão. E a 3, eu não me recordo o que falava, mas eu coloquei que essa questão estava verdadeira, tá? Mas se você voltar aí no vídeo, você consegue, tá bom? E a 2... foi a 62 também, tá? A 62 eu falei que não poderia jamais, porque a gente fala de uma política que é uma política nacional. Se é uma política nacional, envolve todas as esferas. Aí eu falei para entrar lá na portaria e ir no artigo 11. No artigo 11 ele fala das responsabilidades de todo mundo, tá? União, Estados, DF e municípios. E aqui, eu acho que eu não sei qual é a resposta que ele colocou, não me recordo, mas a correta deveria ser, aqui ele pediu a incorreta, então, acho que foi incorreta, agora eu não lembro, eu fechei tudo aqui, me perdoe. Mas é só voltar lá, meu cheirinho você vai encontrar. Mas é porque ele colocou que era privativa da União, exclusiva da União, e não é privativa da União, tá? Tá errado isso. Todas as esferas vão ter que trabalhar com essa política. Vamos lá. Prova de gente grande. Foi, Débora, prova de gente grande. Por quê? Porque essa provinha era bem contextualizada, né? Não era aquele negócio de copiou e colou a lei, não, tá? Professora, qual artigo da lei de licitação? Sei não, minha bichinha, licitação não é comigo não, tá? Licitação é com o professor de administração, tá bom? A parte administrativa aí, tem nem ideia, nunca nem estudei isso na vida, isso não é SUS não, tá? A parte específica aí, deve ter pedido para vocês estudarem essa parte aí, tá bom? Tô tentando abrir aqui, mandei o link. Ó, Aline, obrigada, amorzinha. Você tá mandando aí para poder a gente disponibilizar. Os alunos ficam loucos com essas provinhas, né? Porque a maioria não faz. Ok, que isso, parabéns. O perfil da menina que foi denunciado. Que perfil que foi denunciado, meu Deus? Desorientadinha. Ah, foi o perfil da outra menina que foi denunciado. Ah, deve ter xingado aí, falado alguma coisa assim. Aí é denunciado, é assim, não sei. Tá, vamos lá, entendi. Obrigada, professora Andréia. Ô, meu anjo, que isso, disponha, tá? Gabarito B foi a 62, a Lília colocou, mas não estava na 63. Essa lei não tinha no edital, 8666. Vixe Maria, aí, ó. Na verdade, meus amores, é assim. Eu não ministrei aula no presencial para o bombeiro, tá? Eu tô ministrando para o Hemocentro. Então, eu nem vi o que foi cobrado aí, o que deveria ser cobrado para estudar. Na verdade, um aluninho meu do Hemocentro, na hora que eu tava saindo, ele falou assim, ah, professora, eu tenho que estudar sobre os conselhos. Eu falei, o que eles pediram? Aí foi engraçado que ele falou assim, ah, pediu 8080 e 8142. Aí eu falei, então tá tranquilo. Mas por essa complexidade aqui, não. Tem que ter pedido muito, muito, muito mais, tá? Então, dá uma olhada no seu edital e vê se aquilo que foi cobrado, tá, no edital para vocês estudarem, tá compatível com isso daqui que foi visto, tá? Porque eu achei uma prova bem complexa, tá? Por isso que eu falei que é uma prova pra gente grande, porque a complexidade das questões não eram fáceis não, tá? Era uma complexidade muito maior, eu não vi como seria para estudar, o que deveria ser estudado, tá? Só tô comentando mesmo a provinha, mas eu não ministrei mesmo a aula para o bombeiro não, tá? Para enfermeiro. Licitações e contratos. Ai, que ó, a Luninha tá falando. Fala dentro do SUS de licitação na questão 66. Pois é, Lília, fala teoricamente dentro do SUS, eu não sei. Porque na hora que eu abri aqui na prova, não diz que essas questões são questões do SUS. Eu acho que quando eu abri, aqui que a Luninha me mandou, falava que essas questões eram as questões específicas para a área. E as questões específicas para a área, segundo o edital, era só SUS. Então, aí eu também não sei te responder isso, tá? Então, só dá uma olhadinha, por isso que eu falo, como eu não li o edital, eu não posso nem comentar sobre isso, tá? Isso daí vocês vão ter que fazer e ver o que tá. Quer ver? Deixa eu só abrir aqui a primeira, que eu acho que eu vi isso, falando dessa específica. Cadê? Aqui, ó. Conhecimentos específicos do cargo, tá bom? Então, conhecimentos específicos do cargo começou aí na 61. Então, eu não sei se tudo que tava como conhecimento específico do cargo era só questões de SUS, tá? Poderia, não sei, se tivessem outros, aí ele poderia colocar aqui qualquer questão, tá? Então, mas isso daí é com vocês, eu não posso opinar aqui não, tá bom?
Queria saber qual artigo dentro do SUS fala da licitação. Isso que eu falo, meu lindinha, no SUS não fala dessa licitação, tá? No SUS a gente fala de contratos e convênios, tá bom? E esses contratos e convênios, eles são direcionados conforme a necessidade, mas a gente não tem a política dentro do sistema falando dessa licitação. Essa licitação aí de pregão, isso e aquilo, acredito que seja com o professor aí do administrativo, né? Isso daí eu já vi várias provas falando sobre isso, mas isso daí no sistema não tem nenhuma política que eu possa direcionar. Nunca nem vi falando dessas licitações, tá? Vejo dos contratos e convênios, claro, que isso é feito através, né, dessas licitações, mas a gente não tem a política direcionada dessa licitação, não, tá? Pelo menos que eu saiba, tá? Nunca nem falei isso, nunca nem ministrei aula sobre isso, tá bom? Ok, então tá, meus amores, deixa eu terminar aqui meu vídeo. Aí, ó, não tem, a Lília tá falando, não tem no nosso edital. Ótimo, tá? Então é mais uma possibilidade de vocês entrarem aí com recurso, só que aí vocês vão alegar que no edital de vocês não constava para vocês estudarem sobre isso, tá? Então, mais uma questão aí, possivelmente, que caiba recurso, tá? Só que aí vai direcionar em relação ao edital de vocês, tá? Então, meus cheirinhos, obrigado, tá bom? Façam aí, formulem esses recursos, tá? Eu vou ver se eu consigo, não vou nem prometer, não vou nem falar nada aqui, então depois o aluno fica me perguntando. Mas se der, eu coloco aqui um direcionamento aí para esses dois recursos, tá? Mas nem precisa me cobrar, não, tá? Porque daqui a pouco eu saio para ministrar aula. E se quando eu chegar ainda não estiver assim, morta, com muito sono, aí eu coloco aí onde é que tem lá no artigo, onde é que tem lá falando sobre essas coisas, tá bom? Para vocês entrarem. Então, professora desorientada, não tem no nosso edital. Obrigado, professora, você é demais. Eu que agradeço, Lília, a presença de vocês aqui, tá? E sucesso pra vocês, tá? Um cheirinho, fiquem com Deus, vou estar aqui na torcida, tá? Obrigada pelo envio das provinhas e até a próxima. Deus abençoe vocês. Um beijinho. Beijo.